Podem sentar-se. A tradução da Epístola da missa, 9º domingo depois de Pentecostes. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, não cobicemos coisas más, como fizeram os nossos pais no deserto. Não vos façais idólatras, como alguns deles, de quem está escrito: o povo sentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se para se divertirem. Nem nos demos à impureza, como alguns deles, de que morreram num dia 23.000. Nem provoquemos o Senhor, como alguns deles o provocaram, vindo a ser vítimas das serpentes. Nem murmureis, como alguns murmuraram, vindo a ser vítimas do anjo exterminador. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram para exemplo e foram escritas como ensinamento para nós, que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, aquele que julga estar de pé firme, esteja atento para que não caia. Ainda suportastes nenhuma prova além das forças humanas. Deus, por seu lado, é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Ao contrário, até fará que tireis proveito da tentação, podendo-a aguentar. Fiquem em pé, por favor. Agora a tradução do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Sim, virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Derribar-te-ão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo em que foste visitada. Tendo entrado em seguida no templo, começou a expulsar os que lá estavam, a fazer vendas e compras, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração. Vós, porém, fizestes dela uma caverna de ladrões. Depois, continuava a ensinar todos os dias no templo. Podem sentar-se. Inicialmente, meus amados irmãos, sem medo de errar, posso afirmar com toda certeza que na minha vida pessoal, miserável pecador que sou, por muitas vezes fiz Jesus chorar, e por tantas vezes Ele me puniu com os seus chicotes para colocar em ordem o meu interior. Cada um deve olhar para si mesmo e ver que certamente na sua vida passada também
Você teve ocasião de fazer Jesus ficar magoado, triste, aborrecido, choroso? E também, por tantas vezes, por graça e misericórdia de nosso Senhor, os seus chicotes foram providenciais. No final desta homilia, queria aqui dar um testemunho de um santo, que é Santo Inácio de Loyola. E vale a pena a gente aprender com o seu exemplo. O fato é que neste evangelho nosso Senhor chora e usa dos chicotes. Era domingo de Ramos. Jesus está entrando em Jerusalém. Depois de ser aclamado rei, ele olha para a cidade e vê o futuro, o castigo que lhe espera. Por isso não contém o choro, por piedade daquele povo, pelos sofrimentos que passaria no futuro. Um sentimento de tristeza e logo depois um sentimento de uma ira santa, quando nosso Senhor quer colocar ordem no templo, porque ali naquele lugar, nosso Senhor, ele fala de maneira categórica, com toda a autoridade, é um lugar de oração. Vamos considerar aqui o que o Catecismo da Igreja Católica fala quando nosso Senhor ele vem ao mundo. E vamos dizer que Jesus está ali, entrando em Jerusalém, entrando no templo. É como se fosse ali a história de Cristo, quando ela é determinada desde toda a eternidade pelos desígnios amorosos do Pai. No Catecismo número 606. O Filho de Deus que desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Ele diz, ao entrar no mundo, ao entrar em Jerusalém, ao entrar no templo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É importante que nós olhemos para Jesus e vejamos nele também um exemplo para a nossa vida, porque também, de alguma forma, todos os dias somos chamados a viver esta condição essencial, pois também viemos a este mundo para fazer a vontade de Deus, viemos aqui hoje à igreja para isso, retornaremos para as nossas casas também com esta intenção. E o Catecismo diz que graças a essa vontade é que nós fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Quer dizer, cada ato da vida de nosso Senhor era uma entrega total, uma vez por todas, ao Pai, pela nossa salvação, tanto as lágrimas, quanto os chicotes. Também ali Jesus queria nos salvar e nos santificar. Nosso Senhor dizia: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. O Evangelho de São João, eu estou citando aqui o capítulo 4, capítulo 10º. O Pai me ama, nosso Senhor falando, né? O Pai me ama porque eu dou a minha vida. O mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então são frases de nosso Senhor que colocou no coração de Deus como propósito de vida, e nem as lágrimas, né, nosso Senhor poupou para que também nós fôssemos salvos. Quer dizer, o Catecismo continua dizendo, né, que este desejo de desposar, né, o desígnio de amor redentor de teu Pai, anima toda a vida de Jesus, pois sua paixão redentora é a razão de ser de sua encarnação. Nosso Senhor veio para isso, entrou em Jerusalém para isso, chorou de amor também por causa disso.
expressou a sua indignação, mostrar que nos amava. E aí nosso Senhor, ele vai rezar: Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Por isso, cada um tem que pensar também, olhar para si mesmo. Não vamos desistir, não vamos voltar atrás, não vamos decepcionar nosso Senhor, não vamos deixá-lo mais triste do que está. Muito pelo contrário, né? Agora é a hora de nós pararmos e enxugarmos as lágrimas de nosso Senhor com a nossa reparação, com a nossa vida santa, com a nossa santa disposição de fazer resignadamente a vontade de Deus todos os dias. Beber o cálice todos os dias do sofrimento, da cruz, das dificuldades absolutamente normais e providenciais até, porque através dessas dificuldades, sofrimentos e cruzes, nós nos santificamos e progredimos. Interessante que nosso Senhor, então, quando ele olha Jerusalém e chora ao ver o castigo sobre a cidade, que aconteceria no futuro, é como se ele esquecesse todo o sofrimento que teria, muito pior do que o castigo, de não ficar pedra sobre pedra. Não ficou em Jesus nenhuma tição em seu corpo. É uma situação muito mais terrível, muito mais dolorosa. Mas ele esquece de si para pensar, né? Para olhar a cidade, para se compadecer, para chorar. Assim nosso Senhor também faz. Ele sempre se esquece de si para olhar para nós com compaixão, com bondade, com amor. Interessante que no Evangelho de hoje, né, fala no finalzinho que Jesus todos os dias ensinava no templo, né? E os santos padres dizem que Jesus, mesmo vendo que aquele povo era ingrato, que aquele povo era pecador, indigno, não poupou ensinamentos para aquelas mesmas pessoas, inclusive profanadores do templo. Todos os dias ensinava no templo. Nosso Senhor restabelece a disciplina com a expulsão dos vendilhões do templo, né? Mas continua concedendo a todos, publicamente, os benefícios de sua graça quando ensinava. Jesus, então, ele ensinava, mas só palavras apenas, porque Jesus vai dar o exemplo e vai nos ensinar com a sua entrega. E tem a ver com o templo, né? Que Jesus mesmo disse que o seu corpo seria destruído, mas em 3 dias ele o constituiria, comparando com o templo. Mas é para dizer que Jesus, ele vai permitir então que o templo do seu corpo seja destruído, como também ele permitiu que ali naquele instante o templo fosse profanado. É uma comparação. Mas Jesus, ele quer ensinar todos os dias, sobretudo com o exemplo, porque pela cruz nosso Senhor vai reparar e reconstituir o verdadeiro culto a Deus, que agora nós oferecemos através da missa. E com certeza nós precisamos prezar para que neste ambiente aqui, que nos liga ao sacrifício da missa, deve haver todo o respeito, todo o silêncio, a sacralidade, a devoção. É como se também nós pudéssemos reparar aquela profanação e tantas outras que acontecem por aí, e colaboramos assim com a reconstituição do corpo de Jesus. Jesus reconstituiu o seu corpo com a ressurreição, e nós podemos reconstituir a igreja, sim, com a nossa conversão, com os nossos sacrifícios, com as nossas reparações, com a nossa vida santa, com a nossa entrega. E também com o nosso testemunho, porque quando nós não podemos ensinar com palavras, pelo menos com os nossos exemplos. Nesta semana,
Eu tive a oportunidade de levar uma comunhão a uma senhora no Hospital da Posse, que tinha sofrido um acidente, indo à missa com o esposo, quebrou a tíbia e já sofreu 2 cirurgias. E ontem, sexta-feira, aliás, levando a comunhão para ela, eu pude ver o exemplo daquela alma extremamente conformada com a vontade de Deus naquele sofrimento, no leito de um hospital. Ainda pediu que eu levantasse a coberta para ver os ferros na sua perna, depois da cirurgia, sorridente, serena, imensamente grata pela visita do sacerdote, pela comunhão que recebia. Mas que bonito exemplo de alguém, mesmo neste momento, numa idade avançada, sabe oferecer para nosso Senhor, certamente em reparação dos pecados passados, como também nós deveríamos fazer sempre. Eu me pergunto, né? Se eu estivesse no lugar dela, será que eu teria aquela serenidade, aquela paciência, aquela submissão à vontade de Deus? Nós temos todos os dias, então, momentos oportunos para enxugarmos as lágrimas de Jesus e colocarmos ordem no nosso interior. E deixar que Jesus haja com a sua misericórdia, mas também com a sua santa indignação. Nosso Senhor ama, mas às vezes, por amor, Ele nos castiga com os chicotes da vida, que são providenciais para tirarmos do nosso coração, talvez, aquelas coisas erradas, desordenadas, pecaminosas, que nós carregamos, pois o nosso coração diariamente é um campo de batalha. Quantas vezes o demônio, por esta força maligna, quer nos derrubar? E quantas vezes nosso Senhor precisa reparar os estragos que o diabo faz em cada coração. Por isso que é importante que a gente lembre, então, que, de alguma maneira, nós somos os culpados das lágrimas de Jesus e também por Ele estar indignado. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 598, quando vai falar que os sofrimentos de Jesus se devem aos nossos pecados, e assim diz a doutrina da Igreja: no magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecados das pessoas, né? A causa, como se então nós fôssemos os autores, os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o divino Redentor. Nós vamos assumir a nossa culpa, olhar o nosso interior, ter no peito, cada um ver os seus pecados. E de fato é tão bonito a confissão, quando a pessoa é objetiva, conta os pecados, mas de maneira humilde, sincera, relata, sem contar histórias, um pecado da vida passada. É importante que a pessoa sempre assim o faça. Mesmo nas confissões devocionais, relembrar dos pecados passados e se arrepender deles. Então, levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. O Catecismo quer nos chamar a atenção. Não vamos colocar a culpa somente nos judeus. As lágrimas de nosso Senhor também têm um fundamento nos nossos pecados da nossa vida, do passado, ou talvez de um passado recente, quem sabe ainda ontem. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, já que são os nossos crimes que
arrastaram o nosso Senhor Jesus Cristo até o suplício da cruz, com certeza os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Está aqui. O Catecismo cita São Paulo aos Hebreus, capítulo 6, com as nossas desordens. Se vivemos mergulhados assim, na nossa maldade, nós crucificamos Jesus de novo e fazemos que Ele novamente derrame lágrimas. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior ainda do que o crime dos judeus, pois estes, como fala São Paulo o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. São Paulo aos Coríntios, primeira carta. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. E quando o negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Está aí, cada um na sua história pode considerar que um simples pecado mortal é como se a pessoa levantasse as mãos homicidas contra Jesus. É muito fácil concluir que é certo que Jesus chorou, sofreu e morreu pela crueldade e cegueira de alguns judeus, mas também é mais certo que foi por nossa maldade, cegueira e ingratidão. E por isso, para concluir, não é possível me estender tanto. Obviamente que nós ficamos tremendamente tristes também e nos solidarizamos com Jesus por tanta maldade que existe no mundo, imoralidades, devassidões, barbaridades, mas também que reparação nós fazemos se nós também caímos nas impurezas, na falta de modéstia, e se por aí as famílias também vivem uma certa desordem, falta de vida de oração. Porque por um lado, quando nós deploramos o aborto, por outro lado, o controle da natalidade pode ser um mal que afeta também as nossas famílias. E claro, se por aí nós ficamos também indignados com as injustiças e corrupções da sociedade, da política, resta saber se nós as reparamos com a nossa honestidade, com a nossa pontualidade, e se evitamos aquelas mentirinhas típicas do dia a dia. Nós choramos de certa forma e vemos a tristeza que é a guerra e tanta violência, mas por outro lado, como é que nós nos controlamos na nossa paciência diária e também na caridade, no convívio? Porque existem também outros tipos de guerras que invadem as nossas casas, outros tipos de violência. Pelas nossas atitudes, muitas vezes damos contra-testemunho da nossa igreja. Falta, portanto, de ponderação no falar, quando a pessoa se deixa levar pela ira, por exemplo. O fato é que aqui eu quero terminar com o pedido público de perdão de Santo Inácio, quando ele voltou à sua cidade natal, 12 anos depois, quando tinha se convertido, ao ler os livros da vida dos santos, sentiu aquele apelo de seguir a Cristo, deixou tudo, a família, a riqueza, a nobreza, foi mendigar, viver a vida de oração, de penitência, começou a ensinar e a pregar, estudou em Paris. Quando voltou para casa, não quis ser recebido lá no seu palácio, no seu castelo, preferiu ir lá para o hospital para morar junto com os doentes, a fim de evangelizar a todos os pobres.
E numa destas catequeses, Santo Inácio se expressou assim: meus caríssimos irmãos, um dos principais motivos que me determinaram a aparecer de novo neste país, que abandonei com a intenção de não mais aqui voltar, foi o de ceder ao grito da minha consciência. Há muito tempo, uma voz interior me dizia que, onde eu tive a desgraça de dar outrora o mau exemplo de juventude mundana, frívola e dissipada, aqui, voltando a este lugar, eu deveria dar testemunho do arrependimento e da penitência. Uma reparação, né? Pública. Todos os dias peço a Deus nosso Senhor e lhe peço com lágrimas de viva dor que me perdoe o meu passado que tanto deploro. Hoje venho pedir a todos, patriotas e amigos meus, a quem ofendi ou escandalizei então, que me perdoem e não recusem o auxílio de suas orações a um miserável pecador como eu, que tanta necessidade tem delas. E se algum de vós, arrastado pelos meus funestos exemplos, tiveram a desgraça de me imitar nos meus desvarios, suplico-lhes que voltem para Deus e façam sincera penitência de todos os seus pecados. E que Jesus assim receba a nossa conversão e este propósito de enxugar as suas lágrimas e de permitir que os seus chicotes coloquem a nossa vida, o nosso coração em perfeita ordem. Amém.